Sejam todos muito bem-vindos, né, a participar desse projeto de divulgação doutrinária e com um sentimento de muita gratidão pela nossa amada doutrina. São 20 horas, nós vamos fazer a leitura breve do capítulo 23, Estranha Moral, item 6. Um outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tem em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 61 e 62. Que possamos todos nós, em nossos lares, vibrarmos neste momento de prece para a nossa live. Querido amado Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, amado Mestre Jesus, irmão Caibar Schutel, mentor da divulgação doutrinária através dos meios tecnológicos, e o nosso amigo, Dr. Vitor, rogamos as mais sinceras vibrações de gratidão pelo nosso irmão Mário, por estar aqui conosco hoje, tendo essa disponibilidade de trazer o conhecimento doutrinário espírita. E é assim, Jesus, sobre as vibrações do seu amor, que te pedimos a bênção para este momento de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, passamos agora a palavra ao nosso amado, querido Mário Coelho. Se pudesse apresentar, porque alguns podem, né, não conhecer, o nosso querido irmão. Quem não me conhece, meu nome é Mário Coelho. Eu sou trabalhador do Centro Espírita Leão Denis. Não estou aqui falando em nome do Centro Espírita Leão Denis, né? Esse é um trabalho particular aí que a Luísa está fazendo, né? Um trabalho independente, mas a gente tem que mostrar a nossa origem, né? De onde nós somos, tá bom? Fique bastante claro. Então, nós viemos dessa amada casa que nos estimula, né? Nós estamos nessa amada casa que nos estimula sempre a trabalhar, né? Sempre a estudar, sempre a buscar o nosso aprimoramento. Então, é casa que tem estudo a semana inteira, né? Estuda a semana inteira. Há alguns anos atrás, eu estava vendo um programa desse de cozinha, né? Desse de cozinha, em que o chefe do restaurante, né, tinha lá os seus alunos. E aí, quando acabou cada um de fazer os pratos, né? Cada aluno faz aqueles pratos elaborados, difíceis, né? Técnicos, né? Com técnica, com esmero, com uma apresentação, né? Aqueles pratos finos, né? Não é igual o nosso prato, arroz, feijão e alguma coisa em cima, né? Aqueles pratos que vêm todo elaborado lá pelo chefe. Quando acabou aquilo tudo, ele falou: está muito bonito. Não foi essas palavras, mas mais ou menos assim. Está muito bonito, muito legal, mas de onde vieram os produtos que vocês usaram? Qual a origem desses produtos que vocês usaram? Aí cada um falou: comprei no mercado, comprei não sei aonde, comprei ali, trouxe de casa. Ele falou: está tudo errado. Tudo errado. A gente tem que ver a origem das coisas, remontar as origens. E aí levou cada um deles, né? Levaram eles em grupos para ver onde eles compravam as coisas. Levou, por exemplo, lá onde comprava a carne de porco, lá para ele fazer lá o bacon, aquele negócio. Via lá o tipo de porco que era, se era bem tratado, se era bem alimentado, né? Não vamos entrar aqui no mérito se deve comer carne, se não deve, essas coisas não. Né? Depois isso pode ser uma outra live. Mas ele levou e mostrou, ó,
olha como é esse porco aqui, como ele é tratado, como ele é alimentado. Ele tomou vacina, toma vacina e levou. Depois levou na horta, né? Ó, vamos lá conhecer a horta Nilcom. Não tinha agrotóxico, tinha alguém responsável, tinha um agrônomo. Então, cada coisa que eles foram comprando, de onde vinham as especiarias, que eles usam muitos temperos, né? Muitos temperos. Cada coisa que eles usavam, eles foram lá remontando a origem. E assim, né, eles foram conhecendo que eles tinham, se eles queriam fazer um bom prato, tinham que conhecer a base, tinham que conhecer as origens, porque senão você se perde no mesmo coisa em relação à doutrina espírita. Se a gente não for lá na base, não remontar a Kardec, aos autores clássicos, a gente acaba sendo um mero repetidor das coisas e no final não sabe se está oferecendo o melhor. A gente vê bons estudos, né? Boas pessoas falando, com conhecimento, mas que você às vezes vai ver, não falou nada de Kardec, não falou nada de Livro dos Espíritos, não falou nada de reencarnação. Nosso amigo presidente do Centro Espírita Leon Denis, presidente fundador altivo, ele dizia que palestra espírita a gente tinha que falar de evangelho, né? Falar de Jesus, falar de reencarnação. Né? Não tem como a gente não falar sobre isso, não falar sobre o plano espiritual, senão a gente se perde, né, em conhecimento, se perde. Então, remontar a origem aí, a gente voltar a estudar Kardec, né? Voltar a estudar Kardec. Continuar estudando. Não somos contra nenhum autor novo, nenhum, claro, tem que ter renovação, mas a gente tem que se apegar lá à base. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, obras póstumas, né? Embora não tenha sido editada por Kardec, tem muitos pensamentos ali de Kardec. Então temos que remontar as origens lá, para a gente oferecer o melhor produto para o nosso público. Igualmente lá o cozinheiro. E aí, partindo de Kardec, a gente tem a Revista Espírita. Revista Espírita, que é pouca conhecida, né? Como disse o Dr. Vitor, é pouca conhecida até por nós espíritas. Uhum. Disse ele que a gente só pinça, às vezes, um assunto lá da Revista Espírita, quando quer falar alguma coisa, e fica lá os volumes todos guardados, sem a gente pegar. E aquilo ali foi um grande laboratório, né, para Kardec. Né? Um grande termômetro também para ver como as ideias espíritas estavam andando. Eu E costumo Kardec dizer que ali tem recebia... o tratado de pesquisa de Kardec, né? Os textos que ele Sim, traz ali, ele mostra as pesquisas que ele foi fazendo, né? Ao longo do processo da codificação. muitas mensagens que estão no Evangelho, muitas perguntas que depois foram ampliadas no Livro dos Espíritos, né? Que no primeiro eram 500 e poucas perguntas, depois foi ao restante 1018, né? 1018 19. e 19. É porque 19, mas tem uma que está sem número. Eu acho que dá 1018. Pulou o número, tá? Pulou o número. Aí, o que acontece? Ele ali ampliou, né,
a visão dele. A gente vê que Kardec, quando chega em A Gênese, ele tem uma visão muito mais ampla de tudo, de todo o movimento espírita, né? Já estava consolidado todo o ensino, tudo aquilo dentro da cabeça dele. Cada vez que eu estudo Kardec, mais eu admiro o senso dele crítico, a organização, né? A gente fica assim um pouco envergonhado, né, de ver como Kardec produziu tanto com tão pouco, né? Sem internet, né? É, Recebendo, né, as informações do mundo inteiro e do mundo codificou. inteiro, cartas, e separado por assuntos, né? Separar as coisas por assunto, buscar, saber como fazia, como não fazia. Não tinha copiar e colar, não tinha nem luz elétrica. Nem luz elétrica. E aí a gente vê como ele produziu tanto, né? A É, gente vê que não é um espírito igual a nós, né? Se fez um para trabalho nós. sério. Sério. Mesma coisa, Leon Denis. Leon Denis, pouco conhecido também, né? Pouco conhecido. Pouco Muito conhecido. bom. A gente não vai falar tanto de Leon Denis, porque muito de nós já estuda aí bastante Leon Denis. Mas a gente tem que ver que Leon Denis foi aquele que pegou o aspecto filosófico da doutrina espírita, né? Ele conseguiu pegar toda aquela filosofia e colocar para nós de um jeito capaz de nos fazer entender aquilo sem ser as perguntas e respostas de Kardec, com uma outra visão, mas sem perder a essência. É altamente doutrinário, né? É o E fiel. depois da morte, né, quando a gente olha, lê o Depois da Morte, vê o Livro dos Espíritos, vê ali como são livros que caminham juntos, né? Junto, junto, é como se fosse o Depois da Morte, o Livro dos Espíritos. A gente vê no Invisível como se fosse alguém falando sobre o Livro dos Médiuns, né? É Embora verdade. toda a experiência de Leon Denis, mas Leon Denis, na parte, porque a doutrina espírita está lá, é uma doutrina, um pensamento filosófico, né? É uma filosofia, e aí, com todo aquele aspecto religioso, científico, mas é uma filosofia, e aí a gente vê que Leon Denis capta isso bem e vê aquela missão consoladora da doutrina espírita. Verdade. E sabia confortar as pessoas, até porque ele era um homem também do povo, né? Ele era um homem do povo. Ele era um homem que veio de origem humilde. A gente vê que criança, Leon Denis teve que trabalhar. Se a gente lê a vida de Leon Denis, lá pelo Gaston Luce, né? A biografia de Leon Denis, a gente vai ver que Leon Denis é de origem humilde, depois foi ser vendedor, andava parte da Europa inteira lá vendendo os produtos da casa que ele era representante. E ele, desde jovem, se interessou lá, viu numa estante lá o Livro dos Espíritos, numa livraria, comprou, começou a estudar, e a gente vê que ele realmente foi o seguidor de Kardec. Seria aquele caso Kardec falhasse, ele seria aquele que iria implantar, né, para nós essa visão. Então a gente tem um respeito enorme por Leon Denis, pelo Depois da Morte, pelo conhecimento que ele tinha ao lidar com mediunidade. Leon Denis era um grande experimentador, né? Leon Denis conviveu com muitos médiuns, liderou um grupo espírita, então ele sabia lidar muito com médiuns, com o movimento espírita,
foi um grande difusor, né, da consolação, né? Ele consolava, tanto que Leon Denis recebia muitas cartas das pessoas que buscavam o seu alento, porque compreendeu que a função da doutrina espírita é ser o consolador prometido por Jesus. E na Né? contracapa do Grande Enigma, né, ele tem uma frase que eu acho assim, extremamente consoladora, quando ele fala assim: nas horas difíceis da vida, abre esse livro, né, sobre o Grande Enigma, Isso, mostrando, isso. né, desse Ele grande diz que papel da doutrina de consolação a partir do entendimento, da compreensão. Por isso que o estudo é tão importante, né, e voltar às bases é fundamental. e Leon Denis era um apaixonado, né, pela doutrina espírita, né? Você vê que ele consegue falar de doutrina espírita, consegue falar de consolo, consegue falar de pensamento, consegue falar das potências da alma como ninguém, sobre a vontade, né? Lá no problema do ser, do destino e da dor, né? Verdade. A gente consegue ver lá o grande conhecimento que ele tinha lá no O Mundo Invisível e a Guerra, quando ele fala de tudo que estava acontecendo na guerra, das mensagens espíritas que ele recebia, mensagens dos espíritos que ele recebeu de vários médios sobre a guerra, né? A guerra de Primeira Guerra Mundial, né? E ele já com idade. A gente vê que Leon Denis trabalhou até o final da vida dele, né? Até o último dia. É, o gênio Até o último céltico, né? O gênio céltico que ele produziu já no finalzinho da vida dele, já cego, né? É o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, né? É, E o Mundo Invisível lá, que tem mensagem de Kardec, né? Porque ele era um verdade. apaixonado pela França, né? Ele era um apaixonado pela França. Tanto que tem um livro dele que ele escreve sobre Joana d'Arc médium, né? Isso. Exaltando as qualidades mediúnicas, que foi todo um ato mediúnico, né? De Joana d'Arc guiando os franceses para tomar o poder que a Inglaterra tinha sobre eles. Né? E aí a gente vê Leon Denis mostrando isso. Né? Ele era um apaixonado e ela era um dos espíritos guia dele. Né? Era um dos espíritos guia dele. Um outro que a gente não deve deixar de falar, embora as pessoas às vezes criticam sem conhecer, é Camille Flammarion. Não é Verdade. porque o pessoal diz que Camille Flammarion, no final, abandonou a doutrina espírita, Debandou, essa né? coisa toda. É. As pessoas abandonou a mediunidade. Ele foi um dos grandes médicos que trabalhou com Kardec, né? Ele era jovenzinho ainda, trabalhou lá com Kardec, tanto que aquelas mensagens, uranografia geral, sobre lá no início da Gênese, é, é através dele, de Galileu Galilei. Vocês sabiam disso? Foram através dele. Então, aquelas primeiras mensagens, na Eu não verdade, sabia, para mim é novidade. o que acontece? Ele depois começa a entrar dentro do fato científico da doutrina espírita, querendo provar os fenômenos, querendo fatos comprovados. Foi uma outra vertente que ele tomou? Foi, mas que, de certo modo, ajudou a doutrina espírita. Por quê? Ele se pegava nos fatos. Como quem diz, contra fatos não há argumento. Né? Contra fatos não há argumento. Ele escreve 3 livros, vários livros, né? E tem uma série composta de 3 livros chamado A Morte e Seus Mistérios.
Vou botar isso aqui que eu já estou cansando o meu braço. A Morte e Seus Mistérios. E no A Morte e Seus Mistérios, ele vai em cima de fatos narrados a ele. Né? Ele recebia cartas de várias pessoas, né? Porque ele também tinha esse aspecto de lidar com a multidão. Tanto é que ele criou um livro de astronomia popular. Ele sendo o astrônomo mais famoso da França, cria uma cartilha de astronomia para o povo. Olha que barato. A consciência de divulgar o conhecimento para todos, né? Sim, sim. E aí, as pessoas foram escrevendo para ele. Ele fez um livro chamado... Deixa eu ver se eu me lembro o nome. O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, baseado nesses fatos. E também esses 3 livros que eu acabei de citar, A Morte e Seus Mistérios, baseado em 4.800 cartas que ele recebeu. Eu tive que ler os 4.800 cartas. Lembrando no tempo sem internet, né? Sem internet, né? Era 4.800 e-mails, que já seria difícil. Né? E fazer a seleção, a leitura disso tudo, né? Teve que confirmar. Então, ele divide os livros em 3 volumes. Por que a gente está citando isso? Porque a gente teve esses estudos com o Altivo aos domingos. A gente tinha um domingo por mês onde ele botava esses livros clássicos para a gente conhecer, para nos estimular a falar sobre esses livros. Então, 4.800 cartas que ele recebeu. Em cima dessas cartas, ele classificou os casos antes da morte, que seriam os casos de premonições. Quantos casos de premonições a gente poderia contar aqui? Cada um de nós, se falar. Então, olha que barato. Depois, fatos ocorridos durante a morte, pessoas que viram outras durante o fenômeno lá da morte, de relatar parentes, de relatar fatos, e os fatos ocorridos depois da morte. Então, ele não toma posição nenhuma. Ele não entra dentro do aspecto religioso. Ele fala assim: eu só quero narrar os fatos. Narrar os fatos. E dentro desses fatos, é você que vai tirar a conclusão. Aí as pessoas pegam isso em Camille e aí deixou um autor de ser estudado, ele abandonou a mediunidade. Há um livro chamado De Amigos para Chico Xavier. Eu não me recordo agora. Não me recordo agora. É porque me vem na memória agora. Em que há uma mensagem que alguém questiona as mensagens lá do Galileu Galilei. Existiam alguns errinhos lá astrológicos naquela mensagem. Quando fala sobre a Lua de alguns planetas, alguns erros astrológicos. Aí perguntaram ao Chico, essa pessoa que porque é um livro de entrevistas, perguntaram ao Chico por que tinha aqueles erros lá, né? Por que ocorreu aqueles erros, sendo Flammarion um grande astrônomo? Como é que saiu aquela mensagem com aquilo tudo? Será que o Galileu não podia ter visto isso? Aí o Chico deu uma explicação muito interessante. Ele diz o seguinte: Galilei era o mesmo Flammarion. Ou seja, Flammarion era o mesmo Galileu Galilei.
Olha, Era, né? das vidas sucessivas. Aquele que teve que negar lá que a Terra se movia, É, né? Agora distribuir aí a astronomia para todo mundo. Então ele diz, por isso que deu confusão depois na cabeça do Flammarion. Por quê? Ele achou que não era médium. Aí o Chico explica, na verdade, ele saía do corpo. Quando ele saía do corpo, ele remontava aquela esfera do Galileu Galilei, tomava personalidade e escrevia através do corpo dele. nossa. Aí a gente vê que não entende nada de mediunidade, né? Né? Ou seja, não Exatamente. E aí a é. gente pensa assim, né? Como que o Chico Xavier para nós, né, foi muito importante com as obras que ele traz para a gente, né? O conhecimento dessa alma também, né? E isso também, também. Olha, era um fato que ia passar despercebido de nós. Né? Despercebido. Exatamente. Aí você entende a dúvida depois do Flammarion, que, na verdade, ele era o próprio Galileu, porque os espíritos acabam continuando a sua trajetória, né? Muitas É, das vezes, quando é uma carreira que precisa ser continuada, eles continuam. Né? E se a morte e seus mistérios, vocês encontram na FEB, né? Federação Espírita Brasileira, editora. A gente vê que os espíritos, às vezes, seguem mesmo essa trajetória. Isso me faz lembrar do Hahnemann, né? ah, é Hahnemann dá uma mensagem lá no Evangelho e ele escreve Hahnemann, vírgula, outrora para céus. E aí teve um trabalho que o Centro Espírita Leão Denis publicou, do Hermínio de Miranda, contando, né, toda a trajetória lá do Paracelso, em busca de uma medicina mais equilibrada. Depois ele volta, descobre lá a homeopatia, né, uma continuidade lá. E exato. aí o Hermínio de Miranda chega à conclusão que ele era o mesmo Paracelso, ou ele era o mesmo Hipócrates. Hipócrates, Paracelso e Hahnemann. Uma Aí vê a evolução. continuidade, né, naquele A projeto ali, no continuidade caso, né? do O espírito, projeto. a gente pode dizer que o espírito tem um projeto, né? Mesmo com as vidas sucessivas, como que elas se comunicam, né? Tem as suas continuidades. E aí a gente vê lá no livro Instruções dos Espíritos, lá editado pelo Centro Espírita Leão Denis, eu acho que é o benfeitor Baltazar dizendo que não é que a homeopatia vai dominar no futuro, vai ser a única medicina, mas ele diz que vai ser uma das medicinas, uma das artes de curar bastante conhecida e bastante aplicada no futuro. Ele não diz que vai ser a única, que vai ser a medicina do futuro. Ele diz, não, os alopáticos vão cada vez mais evoluir. Mas ele diz que teremos um conhecimento muito mais amplo da homeopatia. Então, tu vê que são estudos que a gente deve fazer. Ó, mais um que não estava nessa leva, mas que pode entrar. É Hahnemann e a medicina espiritual. Né? Uhum. Podemos estudar aí, vendo essa evolução desde Hipócrates até chegar a Hahnemann. Então, os 3 livros lá de Flammarion, ele traz esses casos assim, ele se baseia em fatos. Tem um caso muito interessante lá, que é o caso antes da morte, premonições. Tinha um homem
que ele foi acompanhar a mulher e o filho na igreja, né? Acompanhar, ele não era nem religioso, mas foi lá acompanhar. No meio lá do culto, lá da igreja, ele vai e tem um pensamento assim, eu acho que minha mãe vai morrer. E aí, a coisa foi tão forte dentro dele, aquela premonição, minha mãe vai morrer. Aquele estado. Ele, pô, mas ninguém avisou nada, não tinha celular, não tinha nada. Aí o que ele faz? A coisa foi tão forte dentro dele que ele larga a criança com uma vizinha, pede para avisar depois a mulher dele, que estava lá na frente, lá no culto, que ele ficava atrás, né? Aquele cara que já não quer saber, senta lá atrás, doido para acabar, para sair logo. Como ele perdeu, ele falou, vou sair rápido para pegar a última carruagem, o último comboio, o último trem. Não conseguiu, último trem. Não conseguiu, ele foi andando pela linha do trem até a casa da mãe dele, cerca de 11 quilômetros. 11 quilômetros. Dá mais ou menos umas 2 horas, né? A gente andando rápido. Mais ou menos umas 2 horas andando. Chegou lá, bateu na porta. Bateu, veio a irmã atender. A irmã estava dormindo. Ele, o que houve com a mamãe? Nada. 9 horas da noite eu ainda dei sopa para ela, 8 horas da noite. Falei com ela. Pô, aí ele chegou lá no quarto, a mãe estava morta. Então veio a premonição. Então, o Camille pega esses fatos, assim, fatos que foram narrados de premonição e deixa para a gente decidir, né? Deixa para a gente decidir. Então, tem muitos casos interessantes, né? Casos de sonhos, né? Tem um camarada lá que ele tem um sonho. Olha aqui, quanto tempo? 32 minutos já? Não falei nem do primeiro livro ainda. Vamos até 1h da manhã dentro. Tem um caso que eu me lembro, muito interessante desse livro, que o camarada lembra, ele chega numa cidade onde ele não conhece ninguém, onde ele chega, vê as pessoas sentadas, tinha um camarada lá no balcão, tinha um outro sentado, entra um cachorro, o cara enxota o cachorro que foi pedir comida, e aquilo, ele acorda, não entende nada, um sonho cheio de detalhes. Passa-se uns anos, ele tem que viajar, entra numa cidade, entra dentro de um bar, num restaurante, um bar, tem lá aquelas mesmas pessoas, o cachorro chega perto de um para pedir comida, o cara enxota o cachorro, e aí Camille diz, será que ele viu o futuro? Será que tudo já está escrito? Ele não conclui nada. Será que tudo está escrito? Será que ele entrou na dimensão fora do tempo, né? Se fosse hoje com Einstein, né? Aquela ultrapassou a curva lá do tempo e do espaço, né? Ele deixa para você concluir, ele traz o fato, né? É verdade. A gente lembra até Jesus lá, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Aí o galo, Pedro nega ele 3 vezes, logo a seguir ele escuta o galo, né? Aí fica para vocês concluir. Claro que Jesus tinha a ciência de tudo, né? Mas olha só que interessante. Quantos fatos são para a gente pensar? Quanta filosofia. E é interessante, né? Esse pensamento científico, né, da fé raciocinada, que nós vamos encontrar nesses autores clássicos, né? Leon Denis, Flammarion, Delane, Boson, e que muitas das vezes já estamos perdendo na atualidade, né? Quando percebemos alguns movimentos progressistas dentro da doutrina, afirmando a desatualização de Kardec, desses autores clássicos, é muito importante a gente ter essa atenção, né? Sim. Você não pode
ser um bom crítico se você não conhecer profundamente, né? Profundamente. Né? Está fazendo a gente melhor? Primeira coisa que a gente tem que perguntar, né? Estamos sendo pessoas melhores? Ou estamos sendo aqueles que reclamam, que brigam e não constroem? Né? Somos reclamadores ou somos transformadores? A gente que vai escolher, né? Eu já disse isso. A gente é o quê? Então, muitos aí estão aí brigando, né? Não estamos aqui discutindo, cada um pode abraçar o pensamento que quiser. Nós estaremos com Jesus e Kardec. Né? Isso. Eu acho que isso é um importante, né? Quando nós falamos da doutrina espírita, estamos falando de Jesus, Kardec, e esses autores clássicos seguem essa linha de raciocínio, né? As experimentações, todas elas foram feitas de forma muito séria e comprometida com a verdade evangélica, né? Que o Senhor Jesus trouxe para nós. Sim, porque essa face científica aí era para comprovar os fatos. Se não tivesse esses nomes, passariam apenas como história. Né? O Flammarion, ele catalogou os fatos, ele entrava em contato com as pessoas, queria saber pormenores. Então, foram anos e anos de pesquisa. Não foi 1 ano, 2 anos, foram vários anos de pesquisa, de comprovações, e aos fatos, né? Como ele diz, vamos aos fatos. Né? Ele mesmo diz que, mais do que a medicina do corpo, é a medicina da alma que se deveria criar. Né? Então, estamos aqui nesse propósito, né? Até porque ele mesmo diz, ele quer mostrar os fatos, por quê? Ele diz que o materialismo é uma doutrina incompleta. Não estamos indo aqui contra nenhum materialista, tá? Cada um abrace a doutrina que quiser, somos livres. Mas eu tenho a razão de defender também meu ponto de vista. Né? Então, o Flammarion diz que o materialismo era uma doutrina incompleta. Por quê? Porque parava quando parava as ações do corpo físico. Né? E existiam fatos que mostravam que a vida continuava. Que a vida continua. Esse é o grande barato desses homens. Comprovaram para nós. Como disse William Crookes, já não digo que isso é possível, digo que isso é real. Um homem de ciência desse, que daqui a pouco a gente vai falar dele, né? E Ernesto Temos Bozano, 22 minutos. Ó, se você permitir, eu falo mais. Então tá ótimo. Porque assim, tem 1 hora de live, mas porque o Instagram aí ele encerra, mas aí nós abrimos outra live. Não, então você sucinto. Ernesto Bozano, que foi um grande pesquisador italiano. Ernesto Bozano, quando era jovem, o irmão dele foi um dos responsáveis por uma biblioteca. Ele, quando jovem, leu todos os livros da biblioteca. Então, ele se interessava por ciência, por astronomia, por psicologia. Estudou tanto, 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 e acabou abraçando lá um filósofo materialista. Virou materialista. Até que, um dia, ele leu um livro, se eu não me engano, de Alexander Aksakov, que a gente vai falar sobre ele, o grande sábio russo. Né? E acabou lendo Kardec, lendo Leon Denis, lendo Gabriel Delane, foi lendo esse povo todo, foi buscar lá na fonte, tornou-se um dos maiores pesquisadores espíritas. Ele tinha só catalogado 1.000
200 casos. Imagine catalogar naquela época, gente. Agora, todos os livros que ele leu de doutrina espírita, inclusive ele leu todos os números anteriores dos anais das pesquisas, de estudo de pesquisas psíquicas, ele leu todas as atas, todos os anais, né? De todos os anos, ele leu todas elas. Todos os livros espíritas que leu, ele catalogou, ele tinha um catálogo próprio, ele catalogou todos eles por assunto. Então, cada assunto que ele tinha, sobrevivência da alma, ele sabia onde estava cada um, em cada obra de Leon Denis, de Kardec, de quem fosse. Então, ele leu muito. Né? O que ele fazia? Ele tinha um rigor científico. Ele lidou com vários médiuns, né? Uma delas é o Eusapia Paladino, que foi uma das maiores médiuns, né, daquela época, na Europa. Eusapia Paladino, que se prestava a materializações, que se prestava a fenômenos de espírito, todos os fenômenos, ele teve um rigor científico para ver que não havia fraude. Todas as mensagens escritas, ele tinha um rigor científico. Ele não olhava com um caráter religioso. Então tinha o seu papel. A gente não pode exigir o papel dele igual de Leon Denis, né? Que mostrava esse caráter científico, mostrava suas experiências, mas não era o cientista provando como cientista. Ele ali seguia um rigor científico, embora a natureza científica das experimentações de Leon Denis, que eram bastante não tinha sérias. o objetivo, né? Assim, não tinha o objetivo de fundamentos morais, né? Ele queria mostrar pelos fatos do método científico a verdade, né? Sim, Dos fenômenos. Ele queria mostrar, provar para os outros que a doutrina espírita, que a vida após a matéria era real. Não era para ele. Ele já tinha essa convicção. Se vocês pegarem os livros dele, ele já tinha essa convicção. Então, ele estudou todos esses livros clássicos, os anais da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, todos ele leu, tudo catalogado, né? Então, ele pega e faz esse estudo. Ele é um dos responsáveis, um dos patronos do livro dos médiuns no céu, né? Patrono lá do encontro de mediunidade. E ele, na reunião de segunda-feira dos livros dos médiuns, eu estava lá na primeira reunião, primeira mensagem que foi dada, ele não se identificou como Ernesto Bozano, mas depois a gente soube que era ele. Ele só falou Ernesto, né? Depois a gente soube, através do Altivo, que era ele. Então, o Alt falou que uma vez perguntou a ele o que ele fazia ali no centro, porque ele era visto, né? Desde muitos anos ali no centro, desde quando fundou o estudo ali. E aí o Altivo falou que ele falou assim: eu agora estou aprendendo mediunidade com Jesus. Olha, que interessante. Porque ele aprendeu tudo sobre mediunidade no caráter científico. Todos os médios provaram para ele, né? Ele lidou com todos os médios que provaram para ele. Ele agora estava entendendo a mediunidade naquela fase do socorro, da cura, né? De levar o alento, de levar o socorro, de orientar. Olha que barato. Que legal, né? E a doutrina espírita traz esse fundamento para nós, né? A mediunidade com Jesus.
Porque, né, até o trecho do Evangelho que nós lemos hoje fala um pouco também sobre isso, né? Do dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Sim, sim, sim. Mas, ó, Ernesto Bozano, a gente fica assim admirado de um homem ter produzido tanto com rigor científico, com uma loja irretocável, né? Uma lógica assim fantástica, um escrito fantástico, ter produzido tantos livros, tanta coisa, com tantos médios, e a gente deve muito a esses médios, né? Aksakoff, né? Do qual ele foi um dos primeiros livros que ele leu, foi aquele que fez um livro, hoje já editado pela FEB, chamado Animismo e Espiritismo. Que, na verdade, a Kizakov já tinha o conhecimento da sobrevivência da alma. Só que teve um pesquisador lá que faz uma obra que era um caso em que ele fala, a obra era O Espiritismo, quando ele dizia que nada era dos espíritos. Era tudo fenômeno anímico, tudo leitura da mente, tudo buscava no inconsciente coletivo. E aí a Kizakov, com rigor científico também, grande sábio que era, né? Ele escreve o livro Animismo e Espiritismo. É um livro editado pela FEB, que a gente também deve ler. Né? Casos muito interessantes. Ele escreve um livro também muito interessante, aqui da Kizakov, chamado Um Caso de Desmaterialização, que é um caso ocorrido com a grande médium Elizabeth Desperance, em que tudo era fechado na sessão de materialização. E uma pessoa lá, inadvertidamente, se eu não me engano, abre lá uma pontinha da janela, lá na hora lá da reunião de materialização. Quando vê, ela está meio desmaterializada o corpo. Se eu não me engano, da cintura para baixo. E aí demorou horas e horas e horas para voltar ao normal. A gente sabe que a energia da materialização sai de dentro do médium, né? Sai de dentro do médium. Sai de lá dos elementos celulares, do princípio vital do médium. E aí, tanto é que esses pesquisadores mesmo fizeram algumas análises que os médios perdiam quilos durante a sessão de materialização. Enquanto eles pesavam, né, antes e depois das sessões, né? Isso. O próprio médio aqui, brasileiro, o grande médio de materialização Peixotinho, muitas vezes olhavam ele na cabine, ele às vezes estava menor. Os médios estavam, às vezes, menores. Por quê? Eram retirados desses elementos, depois voltava. Nada sai do nada, né? Como é que o espírito vai tomar um corpo numa materialização, ficar tangível? Vinha de algum lugar. Vinha do médium, o intermediário. Então, ele participou, né? O próprio Akizakov participou 3 anos também das materializações com a médium Zappa Paladino. Então, foi uma médium que se prestou a muitos desses... Já está acabando. Faltam 11 minutinhos. Vamos ter que marcar uma segunda live, uma conversa sobre autores clássicos do Espiritismo, parte 2. Ernesto Bozano, ele é um dos poucos que falam sobre uma outra materialização através da médium Florence Cook. Não sei se vocês lembram, há um livro lançado pela FEB chamado Fatos Espíritas, que é de William Crookes. William Crookes, o grande sábio inglês, né?
o grande sábio inglês, descobridor do elemento talho. Se hoje você faz cintilografia lá com talho para ver viabilidade cardiológica, agradeça lá a ele. Os raios catódicos, né? Os tubos de televisão partiram das ideias dele depois, dos raios catódicos. E esse grande sábio, ele trabalhou com a médium Florence Cook, em que o espírito Kate King se materializava, conversava com ele, ele pôde ver algumas vezes, várias vezes, a médium e o espírito materializado junto. Teve uma vez que as pessoas desconfiavam, mas ela parece com a médium. E ela chamou ele, ilumina aqui. E deu para ver os dois. A médium deitada, né? Elas ficavam... E era um controle danado. As pessoas ficavam, muitas das vezes, algemado a médium, para a médium não sair dali. As duas mãos e dois pés. Então, uma vez questionaram a ela, como é que às vezes a médium, você se parece um pouco com a médium? Aí ela diz, é que às vezes vocês não estão tão concentrados, não dá para eu vencer as forças organizadoras dela. Por quê? Porque o nosso corpo se forma de acordo com uma organização. Como era tirado da médium, muitas das vezes ficava parecido. Agora, e a abnegação desses médiuns, né? Esses primeiros médiuns da codificação, né? Da codificação espírita, a abnegação desses médiuns ficavam acorrentados para poder comprovar que não havia nenhuma fraude ali na observação dos fatos e fenômenos. E aí teve uma vez que ela se mostrou como ela era realmente. Ele viu a diferença do cabelo, até cortou um pedaço do cabelo dela, ele media a pulsação dela, fazia tudo, viu a altura, tudo, cor da pele, tudo. Então, ela se mostrou, ele viu até a diferença dos olhos dela. Conseguiu ver detalhe. Ela falou, vem ver como eu sou realmente. Um dia. Então, o Ernesto Bozano é um dos poucos que falam sobre a materialização de Marie, a dançarina. Porque um dia Kate King se despediu da médium e deles. É um dia, assim, dolorosíssimo, gente. É um dia, assim, emocionante. Depois vocês leem sobre isso na internet, em Fatos Espíritas, o dia que ela se despede. Aí começou a aparecer Marie. Marie já era um espírito, tinha sido dançarina, já não era um espírito tão elevado. E aí, isso não interessou tanto aos sábios. Na verdade, gente, eu acho que o plano espiritual superior deixava ela se materializar porque era prova de que existia uma entidade. Então, Marie era uma tá tendo aqui uma sugestão de marcarmos uma live para cada autor clássico, hein? Ficou um convite! Se o senhor aceitar. A Marie, citada lá por Ernesto Bozano, foi depois da Kate King. E ela era uma dançarina, né? Dançarina popular, né? Nada contra as dançarinas populares, mas naquela época você via que ela era uma pessoa rude, ela era desbocada, ela xingava, ela não tinha papas na língua, ela queria se materializar, dançava lá, quando os pesquisadores chegavam, se ela não quisesse ceder algum pedido, ela não fazia, né? Então, foi saindo alguns pesquisadores sérios. E aí, o que aconteceu? A médium sofria muito. Por quê? Já não tinha mais aquele controle, aquele rigor que o William Crookes dava às reuniões.
A gente aprendeu lá com Kardec que quanto mais homogêneas as reuniões, mais fácil se torna a comunicação, não é? Uhum. Não aprendemos isso? Homogeneidade dos pensamentos. É Aprendemos isso verdade. lá no livro do médico. E Maria, ela teve uma vez que um dos pesquisadores falou: se você sair agora, eu vou atrás de você. Quando entrou na cabine, ela sumiu. Ela sumiu, como que desapareceu no chão, e ele ficou assim, estatelado. Então não tinha muito controle de quem ia se. Porque essas sessões de materialização, você tem que ter pessoas sérias, né? Pode você ser Sim. até contrárias ideias, como muitos desses pesquisadores eram, né? Como César Lombroso. César Lombroso, Verdade. estudado aí na advocacia, né? No direito Lombroso, penal. no direito penal, Lombroso, ele foi para desmascarar Eusébio Paladino. Ele já tinha desmascarado um montão de médiums. Tem um E essa livro do história do Lombroso Lombroso é muito agora. interessante, né? Que ele foi para É, provar o charlatanismo dos fatos, né? Ele tinha essa intenção. é. Tem um livro publicado pela FEB agora, que me falha o nome agora, do Lombroso. Depois vocês procuram aí. A Federação Espírita Brasileira produziu muito desses clássicos. Então, ele foi lá, e, se eu não me engano, foi o Zé Paladino mesmo. Falou: você quer que eu mova isso ou aquilo? Eu posso fazer muito mais. Eu posso materializar sua mãe. E quando ele viu a mãe, né, quando ele viu a mãe, é que ele tomou um outro sentido e virou um grande devotado aí das pesquisas espíritas, né? Das pesquisas espíritas. Então, São 21 horas, hein? A Maria, ela não tinha, enquanto a Kate King falava num francês legal, que eles entenderam, ela falava, ela era argelina, ela dizia que era da Argélia. Então falava ali um francês misturado com árabe, um dialeto, né? Então foram deixando e as materializações foram ficando cada vez mais difíceis, mais difíceis. Durou ainda 10 anos essas materializações de Maria, mas não ficou tão famosa quanto a de Kate King. Mas Ernesto Bozano escreveu um livrinho sobre isso, sobre as materializações de Marie. Há 3 livros que eu tenho até aqui na minha mão, feito pela livraria La Chatre, que é Depois, sabe o que nós vamos precisar? Dessa listinha para depois eu publicar para o pessoal. Listinha de leitura. que é o Espiritismo e as Manifestações Psíquicas, que 5 excepcionais casos de identificação dos espíritos e literatura de além-túmulo. Então, a gente vai vendo o quanto Ernesto Bozano foi importante com essas pesquisas, com os trabalhos dele. Ele se correspondeu com um também que as pessoas julgam sem conhecer a fundo, que era o grande Charles Richer. Charles Richer foi o criador da metapsíquica, né? Além do psiquismo, né? Estudou tudo que existia além do psiquismo. E ele queria provar aquilo que não era espiritismo, aquilo que era coisa, mas não era provar no sentido de denegrir, não. Ele mostrou muita coisa boa para a gente. Era um grande cientista, tanto é que foi o Prêmio Nobel de Medicina, em 1913. Se eu não me engano, ele concorreu com o grande Carlos Chagas. Carlos Chagas também não ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, também por preconceito dos brasileiros que não acreditavam que existisse a tripassonomia americana.
que é a doença de Chagas, né? Ele depois chamou como Trypanosoma cruzi em homenagem ao Oswaldo Cruz, né? Foi o maior E cientista. lembrando que ele foi o único cientista da história que conhece, que traz todo o trajeto da doença, né? Desde o vetor até a contaminação, né? A disseminação. É muito interessante essa chave. Descobriu tudo sobre a doença, mas perdeu para um grande cara, que foi Richter, que descobriu a anafilaxia. Se hoje você fala em choque anafilático, agradeço aos estudos lá de Charles Richter. Charles Richter foi um grande pesquisador, pesquisou os fatos, né? E ele se correspondeu com Bosano, se eu não me engano, mais de 30 anos. Aí as pessoas dizem que ele foi um homem sem fé, um homem que não acreditava em nada, nada disso. No final, ele até tem uma carta que ele fala que a hipótese espírita era a hipótese certa. Ele fala isso para o grande amigo dele, Ernesto Bosano. Ou seja, Ernesto Bosano conseguiu mostrar para ele a realidade, né? Então, o que ele fez foi separar aquilo que era espiritismo daquilo que não era. Daquilo que não era. Mas ele saiu convencido, né? Saiu convencido. Tem um grande livro de Ernesto Bosano chamado Fenômenos Premonitórios, editado pelo Santo Espírito Leon Denis. Esse livro é fantástico. Eu gravei uma frase do... Eu gravei uma frase de Ernesto Bosano desse livro, que ele conta vários casos de premonição. Quantos casos ocorria? Tem uma família que ele conta que sempre que eles vinham um cachorro preto, apareceu lá perto do sótão, eles sabiam que ia morrer alguém. Olha que interessante. E depois não vamos nem aqui avaliar o cachorro era real, não era real. Eu sei que aquilo, para aquela família, durante era uma marca, né? Era uma marca de uma comunicação, de um entendimento de um fenômeno. Nossa, é muita coisa para estudar. Acho que vamos ter que fazer uma live para cada autor mesmo, hein? Aí, o que acontece? Ernesto Bosano, no final, ele chega e ele diz assim: o fenômeno procura o caminho mais fácil. Olha que interessante. Não tem pessoas que dizem, quando eu sonho com dente, alguém morre. Não tem pessoas que falam isso? Tem. Não é que sonhar com dente, se fosse assim, dentista deve sonhar com dente todo dia, toda hora, né? Todo dia, toda hora. Vai sonhar com o quê? Né? Deve sonhar com dente aí, e nem por isso é que a pessoa morre. É que aquilo está entranhado na tua cabeça, então, quando querem te avisar alguma coisa, se tu botar lá na cabeça, quando eu sonho com uma caneca, alguém morre. Aí tu sonhou com a caneca, morre alguém. É o jeito que eles vão ter de te avisar. O outro vai ter um zumbido no ouvido. Então, o fenômeno procura o caminho mais fácil. Interessante. E é pessoal, né, essa leitura do fenômeno. Sonhar com caneca, por exemplo, para o senhor tem um significado e para mim vai ter outro, né? Isso, que sonho é uma coisa muito relativa, né? Sonhar, muita coisa é coisa da nossa cabeça mesmo, né? Quem quiser conhecer mais sobre sonhos, leia Instruções dos Espíritos, se eu não me engano, volume 3. Tem 5 capítulos só sobre sonhos. Só sobre sonhos. Se não for um, é o 2, se não for o 2, é o 3. Eu já li tantas vezes que tem hora que eu confundo. É o roxinho, Isso. Então, o fenômeno vai procurar o caminho mais fácil. Em você vai ser na audição, no outro vai ser uma vidência.
vai procurar o caminho mais fácil para te avisar, no outro vai ser um pensamento. Então, ele parte disso nas premonições. Né? Nas premonições. Ele escreve um livro fantástico chamado Crise da Morte. Esse livro é muito legal e é fininho, dá para ler rapidinho. E aí a gente vai vendo os fenômenos que acontecem depois da morte, né? Os fenômenos pós-morte, durante a morte. Ele escreve literatura de além-túmulo. Literatura de além-túmulo. Essa literatura de além-túmulo tem um capítulo dedicado àquele escritor, um dos grandes escritores irlandeses, que se radicou em Londres, chamado Oscar Wilde. Oscar Wilde. Oscar Wilde ele escreve através do médium, ele faz uma peça espírita. Espírita não, ele faz uma peça e depois ele dá uma conotação final espírita, né? Da vida depois da morte. E detalhe, não só a caligrafia era a mesma do Oscar Wilde, como ele deu várias comprovações de que era ele, citando fatos que só depois foram comprovados, citando nomes, citando localidades. Não sei se vocês sabem, o Oscar Wilde passou 2 anos preso, né? Souberam disso? Sabem disso? Aí não. depois que ele foi solto, ele viveu mais 3 anos, ele foi para Paris, né? Foi para Paris e morre em Paris. Ele é aquele famoso escritor do retrato de Dorian Gray. Lembra que Dorian Gray, na medida que vai mudando o caráter, que enriquece, na medida que vai mudando o caráter, o retrato dele vai ficando mais feio? Lembram dessa obra? Conhece? Sim, tem até um filme, né? Isso, o retrato de Dorian Gray. Ao ponto de terem levado essa peça para um escritor, para um produtor de teatro, o camarada falou, eu não vou publicar essa peça, não vou fazer essa peça. Mas é autêntica, não sei o quê. Ele é por isso mesmo. É tão autêntica que eu não vou publicar. Já tem 50 anos que o Oscar Wilde morreu. Isso tudo que ele fala já está ultrapassado, muita coisa. O estilo era tão próprio, a maneira das correções das palavras. Ele tinha um estilo próprio. O estilo era tão dele. Sabe de quem eu lembrei agora? De Chico, no Parnaso de Além Túmulo. Isso. Que conseguiu pegar o detalhe de cada... Então, o Ernesto Bozano traz essas coisas. Será que conseguimos finalizar às 9h30? São 9h15. Eu teria material aí, volta a falar. Tu falou até 1h, eu falaria até 1h, tranquilo. Mas olha, nós podemos agendar uma próxima live, porque o pessoal já está pedindo. Só se for do mesmo tema. Com certeza, autores clássicos. Aí eu paro aqui em Ernesto Bozano. Então, ele consegue provar essas coisas todas do Oscar Wilde. Ele traz essa monografia, né, que depois virou um livro de literatura de além-túmulo. E vários outros, né? Teve um caso muito interessante. Quando Oscar Wilde saiu da prisão, ele tomou um sobrenome para escrever de Sebastian Melnotte. Melnotte com TH. Então, numa das psicografias lá, alguém perguntou ele,
e ele escreveu Sebastian Melmoth. Melmoth sem o TH, T-E-E. O que aconteceu? As pessoas falaram, pô, ele errou. Sebastian Melmoth era com TH no final. Passou mais ou menos uns 15 dias. Um leiloeiro, depois da morte dele lá, vendendo algumas cartas dele, ele dizendo, mandando uma carta para vender uma das peças dele, e ele escreveu Sebastian Melmoth, com TH, e depois, na resposta do anúncio, estava Melmoth, sem o TH, T-E-E, ou seja, ele assinou das duas maneiras em vida, coisa que ninguém tinha sabido. Olha que parada. Era um anúncio. Essas singularidades mostram, né, a veracidade daquela comunicação. Sim. Então, essa coisa que o que o Ernesto Bozano trouxe, muito interessante, muito interessante. Oscar Wilde ele foi depois enterrado num cemitério fora de Paris, mas depois foi trazido para o cemitério hoje em dia mais famoso, né, de Paris, que é aquele cemitério só de visitação, onde está Kardec, Père Lachaise, onde está enterrado o corpo de Chopin, né? Onde está enterrado o corpo de Chopin, mas não o coração de Chopin. Vocês sabiam? O coração de Chopin não está lá? Frederic Chopin era polonês. Então, ele sofreu de tuberculose durante 10 anos. Né? Imagina o sofrimento dele, 10 anos com tuberculose. Então, ele tinha medo de morrer e ser enterrado vivo, né? Numa daquelas crises lá. Então, ele pediu que o coração dele fosse retirado. Então, o coração dele foi retirado e está lá na Polônia, dentro de uma substância alcoólica, não sei se é parecido lá com o conhaque, está lá preservado até hoje. Então, como eu dizer, ó, eu estou em Paris, mas meu coração é polonês, continuava polonês, né? Lembra lá das músicas dele, a Polonais, né? Um dos grandes sucessos dele. Eu tenho mais quantos minutos? 10. E o interessante é que Bozano tenta trazer tudo isso sem ser por um ponto de vista religioso, né? Mas fundamentalmente científico. Mas olha, o senhor hoje tem 10 minutos, mas vamos agendar uma próxima live com o mesmo tema. O pessoal está pedindo. Sabe por que esse tema é interessante? Porque é um tema pouquíssimo falado na doutrina. Olha como é que ele é enriquecedor, né? Pelo menos para mim, hoje aqui, tiveram várias informações super novas e eu já tenho 20 anos de espiritismo. Então, eu acho que é muito importante, e até quem trabalha com a divulgação, né, que tem esse trabalho da divulgação doutrinária espírita, resgatar esses autores é muito importante. Para fundamento, né? E uma das coisas que eu ia falar do grande Charles Richer, que foi ele que cunhou a palavra ectoplasma. Não sabia. Aquilo que sai da boca dos médios, dos orifícios, do nariz, dos ouvidos dos médios para materialização. E ele foi um dos grandes pesquisadores. Ele descobriu fraude, né? Tinha pessoas que botavam pano, né? Tecido, pano, ectoplasma. Tinha uma médium que fraudava, né? Quando ela não conseguia algumas materializações, se vocês olharem dela, não vou citar o nome dela, vocês vão ver que eram colagens, né? Colagem de recorte, de foto. Então, ele desmascarava mesmo os falsos médios, mas ele teve a visão grandiosa de exaltar os médios verdadeiros. E um deles foi
Eusébio é paladino, né? Então, Richer leva esse mérito. Ele não foi um homem sem fé. Ele só foi um homem que quis fazer ciência, quis pesquisar o fenômeno. Se hoje a gente tem uma base, uma convicção, sem precisar, nenhum de nós aqui, eu acho, viu alguma materialização. Mas não precisamos disso para crer, né? Sim. Isso me lembra lá o livrinho Viagens Espíritas, 1862. É até da Revista Espírita também, mas é um livrinho em que Kardec fala das viagens espíritas que ele fez para conhecer como estava o movimento espírita, como fazer algumas palestras, algumas instruções. E tem uma cidade chamada, se eu não me engano, Sete, Setee, Sete, em que Kardec fala que naquele grupo espírita não tinha um médium. Era um grupo pequeno, mas ele falou assim: jamais encontrei tanta convicção espírita. Nossa, que interessante. Está em Viagem Espírita? Tá, Viagem Espírita, 1862. Então, Aquela Kardec fé, fala, né, pelos fatos. não A fé precisava do raciocinada em essência, né? A fé dos fatos em fato. essência. A fé raciocinada. Então, esses homens têm isso, né? Então, Richer é o grande injustiçado, né? O grande injustiçado. Tem uma página de Humberto de Campos, né? Sim, sim. Falando Acho que sobre Richer. Se não for ponto de conta, eu acho que é Cartas e Crônicas, em que mostra ele recebendo o benefício da fé ao chegar ao plano espiritual. Aí vai falando de E é linda tanto essa mensagem. Está logo no início do livro. É lindo. isso. E o Aí, reconhecimento do trabalho que ele fez, né? Porque essa mensagem traz muito isso, né? Esse Pô, reconhecimento foi extremamente importante para o fundamento da nossa fé. esse conhecimento aí do 7 do minutos. ectoplasma, 6, do ectoplasma, pô, serviu para a gente entender muito dos fenômenos espirituais daquela época, muito dos ruídos, né, dos fenômenos físicos, principalmente, das materializações. Então, Richer foi um grande pesquisador. Você não sabe, mas Richer foi também um grande pesquisador dentro da aviação. Pesquisou muito sobre aviação também, né? Chegou a ter uma companhia para estudar aviação. Tanto que ele veio até a Amazônia para conhecer o voo de determinadas aves, o voo de determinadas aves, para tentar empregar isso também na aviação que estava nascendo pós-Santos Dumont. Olha que interessante. Então, um grande injustiçado. Né? Devemos muito a Charles Richer e a metapsíquica. Então, ó, eu, como falei no início, você falou é 1 hora, até 1 hora. Falaria até 1 hora da manhã, tranquilamente. Podemos agendar depois um parte 2, um encontro parte 2, uma live? Pode, eu não falei ainda de Olive Lodge, não falei de... Olha, esse para mim é um desconhecido, não sei para o pessoal, mas esse para mim é um desconhecido total. Não falei de Gabriel Delane, não falei de Stante Mose, não falei de um montão deles ainda. Ó, então vamos agendar esse segundo encontro para breve. O objetivo nosso é sempre divulgação. A gente não tem aí nenhuma pretensão de ficar conhecido, né? de fazer nome. Né? Já atravessamos essa fase, graças a Deus, desde há muito, né? Desde antes de existir a internet. Então, é sempre aquele lema, né? Não por nós, Senhor, não por nós, mas pela glória do teu nome, né? Não para nós. Se foi Mário Coelho, se não foi, que falou,
o objetivo, a gente é sempre pelo estudo, para expor Kardec, para falar sobre Jesus, para mostrar a sobrevivência da alma, onde, nesse momento, tanta gente perderam seus entes queridos, né? Não só na pandemia, como de tantas outras doenças, né? Como em tanto desastre, tantas pessoas querendo uma pontinha de crença de que a vida continua. A gente pode dizer, igual William Crookes, já não digo que isso é possível, isso é real. Nossos entes queridos estão vivos, né? Como diria Eurípides Barçanufo, o professor Eurípides Barçanufo, invisibilidade não significa ausência, né? Nossos entes queridos estão vivos. Aqueles que perderam, né, entre aspas, seus entes queridos, perderam aí a presença física de seus entes queridos, saibam que eles continuam, né? Isso que é o conforto que a doutrina espírita nos traz. Essa mensagem da consolação, né, da continuidade da vida, da sobrevivência da alma, que a doutrina traz para nós. E o grande objetivo dessa página é esse, é a gente divulgar essa ideia para poder levar o Evangelho do Senhor Jesus redivivo nessa doutrina que é tão maravilhosa para as nossas vidas. Né? E aqui, a gente termina, já que falamos dele, Humberto de Campos, né? Um espírito tão querido a meu coração, né? Por uma série de situações tão queridas ao meu coração. Ele, no livro Boa Nova, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz assim, que ele conheceu quando vivo, né? Quando encarnado, a doutrina espírita. Ouviu falar o Parnaso de Além-Túmulo, mas não levou tanta fé quanto deveria, né? Eu apenas como mais um livro. E ele dizia assim, ele diz depois, encarnado, de desencarnado, através do Chico, no Boa Nova, se eu não me engano, no prefácio. Hoje não cogito mais de crer. Eu sei. Hoje a gente sabe. E a gente pode dizer que deve muito a esses trabalhadores, esses pesquisadores e esses médiuns. Muitos deles ficaram no anonimato. Muitos deles a gente não sabe nem o nome. Muitos deles devem estar reencarnados, aí, ter reencarnado, ombreado aí com a gente, e a gente nem soube disso. Né? Igual João Batista. Quer Elias? Cadê o Elias que adivinha? Olha, era João Batista e você não reconheceu. Já está com o rosto e não reconhece. Esse aí deve ter passado aí junto da gente, né? Trabalhando aí no bem, servindo, e a gente nem conheceu. Né? Onde deve estar. Então, a gente deve muito, muito a eles. Então, é por isso, lembrando lá de uma mensagem lá do Dr. Vitor, a gente diz, com todo o respeito que a gente deve ter às outras doutrinas, não podemos dizer que é tudo igual. Né? Seria uma ingratidão para todos esses homens. Com todo o respeito, com toda a respeitabilidade que a gente deve ter com as outras doutrinas, não devemos dizer, é tudo igual, tudo faz bem. Não. E essa história aí que a gente tem todo esse esforço que seria uma ingratidão nossa, né? Tá bom, gente? Obrigado aí, Luísa. Muita gratidão, Mário. Vamos marcar um segundo encontro para dar continuidade aí, que temos muitos autores clássicos, né? Quem mais ganhou com isso fui eu, em estudar. Obrigado, querida. Muita paz em nossos corações. Faz a prece final aí pra gente. Vou fazer. Querido Mestre Jesus, é com muita gratidão que nesse instante te louvamos. Louvamos pela bênção da doutrina espírita em nossas vidas. Louvamos pela graça e abnegação desses espíritos, os médiuns, os trabalhadores da primeira hora da nossa doutrina espírita.
que trouxeram para nós, de forma clarificada, a fé raciocinada, rediviva do Evangelho do Senhor Jesus. Rogamos as bênçãos de gratidão ao nosso irmão Mário, que de forma muito abnegada e simples vem nos trazer essa fonte viva, engrandecedora da nossa doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que as vibrações Obrigado, Lu. de paz, de tranquilidade, de serenidade possam estar em todos os lares nesse momento. Muita gratidão. E semana que vem teremos mais live. Muita gratidão, Mário. Um beijo, pai querido.